A otimização aí, baseada em custo, que está sendo o nosso destaque desde que a gente começou a estudar esse material, ela tem o quê? A gente está preocupado com o tempo, o quanto tempo demora e o quanto recurso consome. Consumindo mais, a gente tem maior custo. Então tá lá. Esse tipo de otimização gera uma faixa de planos de avaliação a partir de uma determinada consulta. Ele, né, o otimizador, usa de regras de equivalência para gerar novos planos e escolhe entre os de menor custo. É isso aí que a gente vem analisando até então nessa aula 12. Então, custo compromete desempenho. Mais custo, mais desempenho. Para uma consulta complexa, ou seja, a gente por enquanto brincou nesse material com consulta simples, a quantidade de planos de ação diferentes pode ser muito grande. E aí? A ideia do desempenho fica comprometida se ele for analisar vários planos. Então, não será necessário gerar todas as expressões equivalentes, que a gente vem desde o início comentando. Ele não procura o ótimo, ele procura um bom que seja em relação àquilo que você escreveu. Para exatamente o processo de encontrar um bom plano de execução, não consuma tanto recurso de máquina, não deixe o usuário esperando. Aí ele está dando um exemplo mais legal dessas possíveis combinações. Então, imagine aí, a gente tem 5 relações e, inicialmente, no material aqui, ó, ele está fazendo uma proposição. Junta R1 com R2, a relação 1 com a relação 2, pega o resultado desse aqui e junta com R3. Está com as 3 juntas? Sim. Agora a gente vai começar a pegar esse resultado e juntar com a 4, e o resultado das 4 junções das 4 tabelas, aí ele junta com a 5 e tem um produto final. Então, o que a gente está supondo aí? Alguém escreveu um select que envolva 5 tabelas no processamento. Repare aqui, ó, que ele está trazendo para a gente a lógica de combinações diferentes entre as relações. Então, ele analisando, fala, ó, você tem 12 possíveis combinações, aos olhos somente da matemática. Então, eu tenho 12 possibilidades que vão gerar um resultado igual, ou seja, expressões equivalentes, essas 12 aqui, para matemática. Para banco, se R3 for a maior tabela, é legal já reduzir logo o quanto de tuplas vai subir dela. Não ela está, por exemplo, no que eu estou aqui marcando, né, o 9, esse cara aqui, ó, deixando ela para depois juntar com R2, com R1, depois juntar com R3, que depois vai juntar com R5, depois com R4. Se essa daqui é a maior tabela, número de tuplas, ou a que tem volume de acesso muito grande, é legal reduzir logo o que precisa dela. E não ela ser, né, como se fosse aqui, uma junção intermediária dentro da expressão. Isso já é analisando estatística e metadados da base de dados. Então, não é só matemática. O que ele traz aqui é uma reflexão ainda em si sobre as combinações matemáticas. Encontrar a melhor ordem da junção para o subconjunto das relações. Ele está fechando nesse conjunto porque tem um parênteses aqui. Ele vai procurar R1, R2, R3, qual é a melhor ordem entre as 3. Na hora que sair dessa combinação, ou seja, o resultado dessas 3 junções, mas não acabou a expressão, porque tem que juntar com 5. Ele vai pegar o resultado da junção anterior e vai usar para fazer com as outras 2. Dessas 2, é legal também analisar que característica tem a R4 e a R5, para ver, por exemplo, qual junta primeiro. Ignora as outras ordens de junção mais caras. Por quê? Porque ele já juntou. Então, a partir do resultado dessa aqui, que a expressão inicial está falando isso, agora a gente vai ver qual fica melhor juntar depois o resultado disso com R4 e R5 ou R5 e R4. Tem-se, assim, um custo de 12 mais 12, ou seja, 24 alternativas, ao invés de, que aí seriam todas as combinações de variação, não só da álgebra aqui, de variação na sequência delas, com parênteses, trocando de lugar, então a gente tem 144 possíveis combinações. Então, reduzir de 144 para 24 já é uma redução de geração de plano de ação muito significativa. E deixa eu ver o que ele fala aqui de diferente para a gente aqui. Falo diferente porque a gente já conversou, né? Ó,
essas junções que ele está chamando de posteriores, dada a expressão inicial, ele primeiro então vai trabalhar nessa geração de um resultado que vai ocupar espaço de memória, para depois calcular o que está em memória, que aí vai gerar uma relação, né, temporária, uma relação virtual. Ele não usa mais R3, R2 e R1. Ele vai pegar R aqui resultante, combina com R4. Aí vai gerar entre R resultante e R4 uma outra resultante. A outra resultante ele combina com R5. Então isso é consumindo recurso de máquina. E é legal a máquina poder analisar a realidade de cada uma das relações para ela encontrar qual é a melhor equivalência. Apesar de qualquer combinação entre R1 até R5 serem comutativas e associativas. O que isso significa? Todas as combinações vão produzir resultados equivalentes, mas não com um desempenho melhor ou pior cada uma delas vai produzir.